Eu queria que o Bruno soltasse para mim um pedaço da declaração do Gustavo Gaia, que foi um dos deputados que foram lá, um deputado atuante, e que falou exatamente da situação que a gente está vivendo. Solta aí, Bruno. First, I'd like to thank you, Congressman, for giving us time and a platform to come here today and talk about what's happening in Brazil. This is something that we no longer have in our nation. We no longer have the privilege of saying the truth, saying what we think, and giving our opinion. So to start, I'd like to ask you a simple question. Is Venezuela a democracy or a dictatorship? I believe all of you here today agree with me that Venezuela is not a democracy. It's far from it. It's a dictatorship. But then I have another question. Does Venezuela have a Supreme Court? Does Venezuela have a Ministry of Education? Does Venezuela have Congress? Does Venezuela have a public ministry? No. Yes, they have. But they are no longer a democracy. Because all these institutions that are valuable for democracy have been kidnapped and are served as an instrument of oppression. They are served only as to arrest and oppress people for their opinions. And what we have today in Brazil is exactly the same thing. Our Supreme Court in Brazil does not protect the Constitution anymore. As a matter of fact, they are releasing drug dealers, they're releasing criminal leaders of trafficking, and they're putting in prison congressmen, simple people, for their opinions. The reason why the leader of opposition is not here today, Carlos Jordi, the leader of the opposition in our Congress is not here today because he had his passport seized. He can no longer leave his country to tell the world what's happening in Brazil. Many other congressmen are not here today because they have had their passports seized. There's something called a fishing expedition. Pretty much everyone beside me here today has suffered. We've had our houses invaded by the federal police on the decision of Alexandre de Moraes, trying to fight something against us because we tell the truth, because of our opinions. In Brazil, the most dangerous thing you can do today is tell your opinion, speak your mind. Bom, pelo que vocês perceberam, é exatamente isso que eu falei no começo. Na Venezuela, como diz o Bruno, você tem a Suprema Corte, você tem um exército, você tem um parlamento, você tem todas as instâncias de uma democracia comum. Essa é a ditadura moderna. Não que todos os países que tenham essas instituições sejam ditaduras travestidas de democracia. Os Estados Unidos, por exemplo, onde estava o Gustavo Gaia, é uma democracia em que as instituições funcionam a serviço da liberdade do cidadão. Liberdade de trabalho, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de vir, todas as liberdades. Na Venezuela, ocorre exatamente o que o Gustavo Gaia disse. Você teve um governo autocrático que cooptou a Suprema Corte, tirou os juízes que não queria, colocou juízes da sua lavra. Você comprou o parlamento, subornou o parlamento, tirou deputados que não queriam, colocou aqueles ali cooptados. Você promoveu uma série dentro do exército de oficiais a generais, aqueles que estavam coadunados ao seu princípio ditatorial, e você anulou todos os princípios democráticos, fazendo as pessoas acharem que estão na democracia. Só que na Venezuela a coisa é mais embaixo, né? Pessoas são torturadas, são mortas, mulheres são estupradas, pessoas são assassinadas, a oposição é sistematicamente anulada. A Maria Corina acabou de ser anulada enquanto candidata, prenderam o chefe de campanha dela, ou seja, a ONU vai lá todo ano e coloca observadores lá e vê que lá só tem ditadura, só tem crueldade, ou seja, mas não adianta nada. Aqui no Brasil a gente ruma para o mesmo lado. A gente tem uma Suprema Corte que foi toda cooptada pelo PT, foi colocados ministros lá dentro da Suprema Corte. A gente pode até contestar essa colocação de ministros. Lá nos Estados Unidos também o presidente escolhe os ministros. Mas aqui você não tem nenhum tipo de critério objetivo de aferição da idoneidade ou do caráter desse ministro. Qualquer advogadozinho de porta de cadeia, como o Toffoli foi advogado do PT, não estou exagerando nada, é colocado lá. O Flávio Dino era um comunista notório, ministro do Lula, e foi colocado lá. Entendeu? Tem gente que não é nem... A maioria, aliás, não é nem juiz de carreira. É advogadozinho. Ou seja, existe uma cooptação colocada pelo próprio Lula nos 20 anos que tem. A Constituição permitiu essa excrescência. A Constituição brasileira, que é muito ruim, permitiu essa excrescência. Você tem, portanto, o STF, que hoje legisla, que hoje executa e hoje promove as leis e persegue, faz perseguições, que a gente já falou aqui 1 milhão de vezes, sem processo legal, coloca pessoas condenadas em primeira instância ou STF, aliás, última instância, sem processo legal, entendeu? Coloca gente para morrer na cadeia, como Clériston, porque estava na Praça dos Três Poderes, uma senhora de 71 anos, que agora tem problema de saúde, foi condenada a 14 anos por formação de quadrilha, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ou coisas do tipo. Você tem toda sorte de censura, jornalistas com redes sociais, eu tive, removidas, jornalistas com contas bloqueadas, como Constantino, como Figueiredo. Você tem o Alan dos Santos, que foi perseguido, que teve a sua empresa destruída. Você tem, sim, uma miríade, milhares de exemplos de atropelo às leis, de abusos das leis, que isso agora é colocado lá nos Estados Unidos. E por que é importante colocar isso? Eu fui a primeira pessoa, Paulo Figueiredo disse que também foi ele, mas eu falei
desde dezembro, quando Lula ganhou para o Bolsonaro sair do país. Por quê? Porque tudo indicava, pelo rumo que a coisa estava tomando, de uma ditatória que estava se recrudescendo cada vez mais, que ele seria o primeiro, se não um dos. Aliás, não foi o primeiro, está sendo mais ou menos o último. Que ele seria condenado por essa ditatória e queriam arrumar qualquer razão para condená-lo. As pessoas estavam indo para a cadeia, as pessoas estavam sendo censuradas, as pessoas estavam sendo colocadas na cadeia sem o devido processo legal, e dito e feito. Ele foi para a Flórida, mas ele voltou achando que a situação estava sob controle e não estava. Indicava que não estava. Aí está a prova. Bolsonaro é indiciado por perturbar a baleia, ele é indiciado por, entre aspas, ter supostamente falsificado um cartão de vacina, que ele não teria nenhum tipo de noção. Ele falou que nunca se vacinou. E aí esse negócio da vacina é colocado no inquérito dos atos golpistas, que também é um ato completamente maluco, que já tinha sido colocado pela PGR para ser anulado. Era atos antidemocráticos, depois foi milícia digital. A vacinação do Bolsonaro tem a ver com milícia digital. Milícia digital é o quê? É um influenciador como o Alan dos Santos repostar uma mensagem que o Adriles ou o Figueiredo ou o Constantino falar, aí vira milícia digital. Não tem nada a ver com vacinação. Ele foi colocado como golpista, porque ele submeteu ao Exército Brasileiro um documento de garantia de lei e de ordem que poderia contestar a lisura e a parcialidade da Justiça Eleitoral durante as eleições. Alguém faz golpe, exatamente, com um documento oficial baseado na Constituição, na tentativa não, na apresentação desse documento. Ou seja, tem uma miríade de coisas para sufocar o Bolsonaro e para sufocar aquilo que o Barroso e o STF chamam de bolsonarismo, que é a direita brasileira. Basicamente é isso. Conservadorismo brasileiro, eles não gostam, por duas razões. Primeiro, você tem uma ala progressista, colocada pelo presidente Lula, no STF, e tem a ala, entre aspas, oportunista, que quer o poder pelo poder. Que é o caso, por exemplo, do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes não é de direita nem de esquerda. Já foi secretário do Alckmin, que é outro oportunista, e, eventualmente, quer o poder pelo poder, para estabelecer, talvez, um caráter histórico, sei lá, de tirano, iluminado, democracia, sei lá o que ele quer. A gente nunca sabe o que passa na cabeça do tirano. Mas não é ideológico o princípio, mas ele serve, nesse momento, a princípios ideológicos, como serve, por exemplo, o Flávio Dino, que é um comunista notório, e comunista a gente já sabe o que eles fazem com a liberdade das pessoas. Então, eu sempre aconselhei o Bolsonaro a fazer isso. Para quê? Para sair do país e para acusar lá fora, em países realmente democráticos, que aqui no Brasil existe e ainda existe uma ditadura. Se os órgãos internacionais percebem, se os países internacionais percebem que eventualmente há uma ditadura no Brasil, pode ter a possibilidade de algum tipo de sanção econômica e restrição. E outra coisa, obrigaria as redes nacionais de comunicação, obrigaria principalmente a Rede Globo, né, que detém 80% da comunicação de massa brasileira, a informar. Olha, os presidentes internacionais, o Trump, se for eleito eventualmente, o presidente da Inglaterra, o primeiro-ministro da Inglaterra, a presidente da França, todos reconhecem que existe uma ditadura no Brasil. Era simples assim. Aí ia tirar o véu e a máscara da pseudo-democracia brasileira. Se o Bolsonaro, que é o maior líder da direita brasileira, fizesse isso, talvez as coisas estariam bem melhor encaminhadas, né? Mas ele não fez. Infelizmente, ele ficou em silêncio, ficou fazendo campanha, enfim, estava com medo. É uma justificativa. Mas não era só ele que está com a espada no pescoço. Eu tenho amigos, como o Bismarck, que ficou preso um mês numa solitária. Você tem gente que foi acusada indevidamente, como o Clériston, que não tinha nada a ver, um cara que estava, um comerciante que passou lá e ficou na cadeia até morrer de diabetes, um ano abandonado. Tem essa senhora de 71 anos, tem cacique indígena, tem pastor evangélico que foi confundido com hormônio, ficou um ano na cadeia. Você tem mendigo, petista, inclusive, que se declara petista, que passou lá na Praça do Rio e ficou um ano na cadeia. Ou seja, você tem o Felipe Martins, que era assessor de assuntos internacionais do governo, que foi acusado, a base da sua prisão, está preso até hoje, foi uma viagem que teria feito para fora do país e que ele não fez. E continua preso, mesmo tendo provado pelo aeroporto, pelos documentos, que ele não fez essa viagem. Ou seja, você tem uma série de coisas espúrias que evidenciam de maneira cabal uma ditadura e uma perseguição judicial no Brasil. E as pessoas aqui não falam porque têm medo. Tem medo de ser censuradas, tem medo de ter contas bancárias bloqueadas, tem medo de ser arruinadas, tem medo de ser presas. E o Bolsonaro também não falava. O Tarcísio Gomes de Freitas, uma das lideranças, não só não falava, como puxou o saco de ministro do STF, dizendo que nós vivemos uma democracia pujante. Pelo amor de Deus, Tarcísio.
você chegar a esse ponto, tudo bem, ser um excelente gestor, mas politicamente você endossar uma ditadura em nome de uma diplomacia, você tá, é a mesma coisa que o Chamberlain, primeiro-ministro inglês na época da Segunda Guerra Mundial, antes, né? Endossar o Hitler. Falou, vamos conversar politicamente com o Hitler, porque ele é um representante da democracia. É a mesma coisa. Então, o que esses deputados fizeram lá é importante. E é um princípio que começa a demonstrar para o mundo que nós entramos numa ditadura. E não é só discurso. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.